O Jarbas saiu do quilômetro 21 de uma rodovia, viajou até o quilômetro 233 e depois voltou para o quilômetro 183. Determine a posição final do Jarbas. Então, letra A. A posição final é o último lugar ocupado pelo Jarbas, ou seja, a posição final é o quilômetro 183. Então, essa é uma questão de interpretação do texto. Então, a resposta para a pergunta é 183 quilômetros. Pergunta B. A distância percorrida pelo Jarbas. Então, a distância percorrida, eu tenho que considerar a distância da ida mais a distância da volta. Então, essa distância percorrida vai ser, na ida, ele foi do quilômetro 21 até o quilômetro 233. Então, a distância de ida é 233 menos 21. Na volta, ele foi do quilômetro 233 até o quilômetro 183. Então, na volta, eu tenho que fazer 233 menos 183 para saber a distância que ele andou na volta. Então, as contas. 233 menos 21, 212. Então, a distância vai ser 212 mais 233 menos 183, 50. Então, 212 mais 50 dá 262. Então, a distância percorrida pelo Jarbas foi de 262 quilômetros. Agora, a pergunta C. Qual foi o deslocamento do Jarbas? Então, o deslocamento, na pergunta C, é a posição final menos a posição inicial. A posição final do Jarbas é o quilômetro 183. E a posição inicial do Jarbas é o quilômetro 21. Então, o deslocamento vai ser 183 menos 21 igual 162 quilômetros. Então, a resposta à pergunta C, o deslocamento do Jarbas foi de 162 quilômetros. Um trem viajando a 27 km por hora possui comprimento de 583 metros e vai passar por um túnel de 746 metros. Determine o tempo que o trem leva para atravessar completamente o túnel, o tempo que o trem fica completamente dentro do túnel, o tempo que o maquinista permanece no interior do túnel. Então, antes de começar as contas, eu vou fazer uma demonstraçãozinha para explicar estas três situações. Então, para ajudar vocês a entender aquela situação, eu vou pegar essa caneta, ela vai representar o meu túnel. E esse apontador vai representar o meu trem. Então, quando esse trem viaja, situação A, agora começou a entrar no trem. O trem começou a entrar no túnel, ou seja, o maquinista entrou no túnel nesse momento. Quando ele continuar a viagem aqui, ó, quando chegar nessa posição aqui, o maquinista vai sair do túnel. Então, a distância que eu vou considerar para o maquinista é o próprio comprimento do túnel. Mas para que o trem saia completamente do túnel, ele tem que andar mais uma distância que é igual ao seu comprimento. Então, a distância, para calcular quanto tempo o trem leva para passar completamente pelo túnel, eu tenho que levar em consideração o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Agora, se eu quiser saber quanto tempo o trem fica totalmente dentro do túnel, vou ter a situação aqui, ó. O trem começou a entrar, mas ele não está totalmente dentro do túnel. Nesse momento aqui, ele já andou uma distância igual ao seu comprimento, e ele agora está totalmente dentro do túnel. Quando ele andar essa outra distância aqui, ele já começa a sair do túnel. Então, para saber quanto tempo o trem permanece totalmente dentro do túnel, eu vou ter que pegar e considerar o comprimento do túnel menos o tamanho do trem. Agora, vamos fazer as contas. Pergunta D. O tempo que o trem leva para atravessar completamente o túnel. Então, na pergunta D, eu vou usar a fórmula tempo igual a distância sobre velocidade. Como foi discutido na apresentaçãozinha lá na demonstração, para calcular o tempo que o trem leva para atravessar completamente o túnel, a distância que eu devo considerar
é o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Então, o comprimento do trem são os 583 metros, mais o comprimento do túnel, que são esses 746 metros. Então, 583 mais 746. Então, a distância que o trem tem que andar para passar totalmente o túnel é de 329 metros. Então, substituindo, a velocidade dele são 27 km por hora, que divide por 3,6 vai dar 7,5 metros por segundo. Então, agora, o tempo vai ser 1.329 dividido por 7,5 igual 177,2 segundos. Então, o tempo é de 177,2 segundos, com 4 algarismos, ou, se eu quiser a resposta com 3 algarismos, 177 segundos. Pergunta E. O tempo que o trem fica completamente dentro do túnel. Então, na pergunta E, a distância que eu vou considerar vai ser o comprimento do túnel menos o comprimento do trem, como foi explicado lá na demonstraçãozinha anterior. Ou seja, vai ser o comprimento do túnel 476 menos o comprimento do trem. Então, 746 menos 583 vai ser de 163 metros a distância que o trem tem que andar enquanto ele está totalmente dentro do túnel. A velocidade continuou 7,5, portanto o tempo vai ser 163 dividido por 7,5 igual 21,733 segundos. Então o tempo vai ser de 21,73 segundos, com 4 algarismos, ou, se quiser a resposta com 3 algarismos, 21,7 segundos. Na pergunta F, o tempo que o maquinista permanece no interior do túnel. Então, na pergunta F, a distância vai ser o próprio comprimento do túnel, 746 metros. Por quê? Comparado com o tamanho do túnel, o tamanho do maquinista pode ser desconsiderado, não precisa levar em consideração o tamanho do maquinista, ele pode ser considerado uma partícula. Então, nesse caso, o tempo vai ser 746 dividido por 7,5, o que me dá um tempo de 99,466 segundos. Então, o tempo aqui vai ser de 99,47 segundos, arredondado,